noite. Me chamo Anderson Bruno. Sou da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva aqui da Universidade Veiga de Almeida. E hoje a LASCU vos convida para falarmos um pouco sobre tuberculose e suas formas de transmissão e tratamento. Nas últimas décadas, desde a reemergência da tuberculose no mundo, o ano de 2015 tornou-se um marco na história dessa doença, quando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, propôs acabar com a tuberculose como um problema de saúde pública. O recrudescimento da tuberculose em consequência da epidemia da AIDS e os seus efeitos devastadores nas pessoas vivendo com HIV. Dentre elas, a alta letalidade e o aumento dos casos de tuberculose resistente aos medicamentos e a concentração da tuberculose em populações vulneráveis socialmente levaram à priorização no combate à doença, seja em nível global ou nacional. O agente etiológico. A tuberculose ela pode ser causada por qualquer uma das 7 espécies que integram o complexo Mycobacterium tuberculosis. A transmissão. O micobactério é transmitido por via aérea de uma pessoa com tuberculose pulmonar ou laríngea que elimina o bacilo no ambiente. Essa pessoa, por exalação de aerossóis oriundos da tosse, fala ou espirro. O termo bacilífero refere-se à pessoa com tuberculose pulmonar ou laríngea, que tem a baciloscopia positiva no escarro. A tuberculose ela acomete prioritariamente o pulmão, que também é a porta de entrada da maioria dos casos. Existem outros tipos de tuberculose sem ser pulmonar, mas normalmente as pessoas que têm a tuberculose extrapulmonar, elas também são acometidas da tuberculose pulmonar, que é a porta de entrada de todos os casos. Então, uma pessoa com uma tuberculose extrapulmonar, é importante também fazer investigação para ver se ela não tem a tuberculose pulmonar concomitante. O risco de transmissão da tuberculose ela perdura enquanto o paciente eliminar bacilos no escarro. Com o início do tratamento, a transmissão ela tende a diminuir gradativamente e, em geral, após 15 dias, ela encontra-se muito reduzida. Crianças com tuberculose pulmonar, em geral, têm a baciloscopia negativa e, por isso, pouca importância na cadeia de transmissão da doença. Devemos ficar sempre atentos aos sintomáticos respiratórios, que para a população em geral é o quê? É considerada a pessoa que tosse por mais de 3 semanas. Então, devemos estar sempre atentos a essas pessoas que, vez por outra, o dia inteiro está tossindo, fala um pouquinho, tosse, e a pessoa às vezes não fuma, e mesmo se fumar, ou diz que está em crise alérgica sempre, é sempre bom e importante nós estarmos atentos a essas pessoas que são consideradas sintomáticas respiratórias. O diagnóstico clínico da tuberculose. Não raramente pode manifestar-se sobre diferentes apresentações clínicas relacionadas com o órgão acometido. Dessa forma, outros sinais e sintomas, além da tosse prolongada, podem ocorrer e devem ser valorizados na investigação diagnóstica individualizada. Essa pessoa pode apresentar febre vespertina, que é a febre de final da tarde para a noite, sem calafrios, não costumando ultrapassar 38,5 graus Celsius, tendo a sudorese noturna e a anorexia sendo comuns nesses casos. O exame clínico geralmente mostra faces da doença crônica e o emagrecimento da pessoa. Embora indivíduos com bom estado geral e sem perda do apetite também possam ter tuberculose pulmonar. A ausculta pulmonar ela pode apresentar diminuição no murmúrio ventricular, sopro anfórico ou mesmo ser normal. O diagnóstico é através da bacteriologia. A pesquisa bacteriológica é de importância fundamental em adultos, tanto para o diagnóstico quanto para o controle de tratamento da TB. Exame microscópico direto. Por ser um método simples e seguro, deve ser realizado por todo laboratório público de saúde e pelos laboratórios privados tecnicamente habilitados. A baciloscopia do escarro, desde que executada corretamente em todas as suas faces, permite detectar de 60% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar em adultos. O que é importante do ponto de vista epidemiológico, já que os casos com baciloscopia positiva são os maiores responsáveis pela manutenção da cadeia de transmissão.
Como nós já falamos anteriormente, em crianças, a sensibilidade da baciloscopia é bastante diminuída pela dificuldade da obtenção de uma amostra com uma boa qualidade. Coleta, armazenamento e transporte de amostras de escarro. Qualidade e quantidade da amostra. Uma boa amostra de escarro é a que provém da árvore brônquica, obtida após o esforço da tosse. O volume ideal é de 5 a 10 ml. Então é importante que a pessoa, ao fazer o exame do escarro, ela não tire saliva, não é cuspezinho que ela precisa colocar dentro do pote. Ela precisa puxar secreção brônquica. Isso é o quê? Catarro. A pessoa, quando for fazer o exame, ela precisa puxar catarro dos pulmões, porque é ali onde ficam as bactérias, e colocar dentro do potinho, de 5 a 10 ml, ou seja, uma quantidadezinha razoável para que seja feita o exame corretamente. O recipiente. O escarro deve ser coletado em potes plásticos com as seguintes características: descartáveis, com boca larga, 50 mm de diâmetro, transparente, com tampa de rosca, altura de 40 mm e capacidade de 35 a 50 mm. Então, é esse exemplo que nós vemos aqui do pote à direita da tela. Lembrando que o pote tem que ser de rosca, não pode ser aquele pote com tampa por pressão. Bom, a pessoa deve identificar o pote, o nome da pessoa e a data da coleta, o nome completo e a data da coleta, e deve ser feita sempre no corpo do pote, nunca na tampa, utilizando utilizando um esparadrapo para escrever o nome e colocar essas observações, né? Local da coleta. As amostras devem ser coletadas em local aberto, de preferência ao ar livre, e em locais que apresentem condições adequadas de biossegurança. Momento da coleta e número de amostras. O diagnóstico deve ser feito a partir de 1 ou 2 amostras de escarro, quando na realização de 2 amostras, a primeira deve ser coletada no momento da consulta para aproveitar a presença do paciente, e recomenda-se a coleta da segunda amostra no dia seguinte, preferencialmente ao despertar. Essa geralmente é de melhor qualidade, porque provém das secreções acumuladas na árvore brônquica durante a noite. Observação importante que nós devemos ter é que a pessoa ela precisa dormir no dia anterior sem travesseiro, que é muito importante, beber bastante líquido, e ao acordar ela não pode escovar os dentes ou usar enxaguante bucal. Ela pode fazer um bocejo com água filtrada, cuspir essa água e depois puxar a secreção da árvore brônquica para ter uma boa qualidade da amostra. O tratamento dessa doença. O esquema de tratamento para todos os casos novos de todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar, exceto a meningoencefalite, bem como para todos os casos de recidiva e retorno após abandono. São feitos com quatro medicações. As 4 nos 2 primeiros meses e 2 nos 4 últimos meses. As medicações são a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Esses medicamentos eles são comprimidos com doses fixas combinadas. E o número que antecede a sigla, né, que é essas que nós estamos vendo no quadro acima, indica o número de meses do tratamento, respectivamente. Considerações sobre o tratamento. Em todos os esquemas de tratamento, os medicamentos deverão ser ingeridos diariamente de uma única vez. O tratamento das formas extrapulmonares tem a duração de 6 meses, exceto as formas meningoencefálicas ou osteoarticular. O tratamento da tuberculose em pessoas vivendo com HIV tem a duração de 6 meses, independente da fase de evolução da infecção viral, em casos individualizados, independentemente da presença de outras morbidades. Quando a tuberculose apresentar evolução clínica não satisfatória, o tratamento poderá ser prolongado, de acordo com a história clínica dela e com o consentimento médico.
Muito importante, a pessoa ela pode apresentar algumas alterações adversas ao tratamento durante a realização dele. Porém, é muito importante que ela busque orientação médica e não interrompa o uso das medicações sem o conhecimento do médico que a acompanha. E a troca apropriada dos medicamentos para dar continuidade ao tratamento dessa patologia. Então, muito importante é a pessoa não interromper o tratamento. Como nós vimos, 15 dias depois, ela tem uma melhora dos sinais e sintomas. Ela pode achar erroneamente que está curada. Porém, o tratamento mínimo são 6 meses. É muito importante que ela finalize o tratamento, por vários motivos. Alguns deles é que a tuberculose ou a micobactéria ela não vai ficar resistente, e a pessoa não vai voltar a sentir os sinais e sintomas e também não volta a transmitir a doença. Quando ela interrompe o tratamento, quando ela fura a cadeia ou quebra essa cadeia, ela volta a transmitir a doença. E ela também fica resistente a essas 4 medicações que nós vimos anteriormente. Aí ela torna-se uma tuberculose multiresistente, piorando assim o seu condicionamento físico, o seu tratamento e transmitindo também, às vezes, a tuberculose multiresistente para os seus parentes, amigos, familiares, pessoas que elas amam, pessoas do trabalho, pessoas da comunidade. Então, as pessoas elas precisam também ter uma responsabilidade social com os tratamentos que elas fazem. Essas são as referências que nós utilizamos para a produção desse conteúdo, alguns manuais do Ministério da Saúde. Essas são as nossas redes sociais. Nós desejamos que vocês as sigam para ficar sempre por dentro das novidades que nós trazemos, das lives, dos simpósios e sempre informações novas para vocês. Eu sou o Anderson Bruno, sou o presidente da Liga Acadêmica e agradeço pela oportunidade de poder trazer esse conteúdo para todos. A LASC agradece.